Prólogo. Templo de Árias, ano 484 da Terceira Era. Ciclo de Plutão. Ariel Sumaron batalhou contra o distintivo de ouro e outra vez mais falhou miseravelmente. A insígnia dourada teimou em ceder enquanto corria, ofegante, pela gélida imensidão negra do Templo de Árias. Limitou-se a fender dos ombros o denso manto de veludo azul turquesa que barafustava contra suas costas e, num rompante de desespero, tratou de rasgá-lo por inteiro, mas absteve-se do trabalho de virar-se para vê-lo emergindo em direção às trevas. Sombras régias como ferro observavam-no do interior de inamovíveis armaduras, quais um dia pertenceram a antigos cavaleiros e heróis, homens cuja bravura os tornavam imortais na memória do Templo de Árias. Fantasmas azuis reivindicavam as armaduras à medida que os céus relampejavam, trazendo consigo repelo e violentos tremores que retumbavam pelas paredes de pedra. A fúria dos deuses. Céu e mar em cólera, se rebelando contra as imundícies e injustiças mundanas. Tratava-se do 7º dia de tempestade ininterrupta, um fenômeno estranho e nunca antes registrado. Ensinaram um dia a Ariel, em tempos há muito esquecidos, que as nuvens negras representavam o manto de amargor estendido por Hades. A densa chuva, trovões e relâmpagos anunciavam o desgosto de Zeus, furioso, o maior e mais temido de todos os deuses. A rebelião das ondas oceânicas provinha das esbravejadas coléricas de Poseidon. Dava-se de uma resposta clara a todas as desgraças que vinham se acumulando desde o rebentar da guerra, que arrastara 6 dos 7 impérios para um conflito sangrento e interminável, culminando agora na terrível guerra civil que assolava por completo o Império de Ares, indo da rebelião dos signos contra o Senhor e seus suzeranos, os Gavialcos, até a vingança dos Shaga contra os Darkamari. Vivenciou 2 duríssimos anos de conflitos, presenciando a queda e a ascensão de imperadores e reis feito o voar dos pássaros nos céus, e milhares de vidas inocentes perdidas, obviamente. Embora frígidos, os deuses no fundo amavam seus subordinados e desejavam os incólumes, no mínimo bem, especialmente diante de decisões cruéis de líderes gananciosos. Os deuses compreendem aquilo que fazem, os homens não. Ariel estava distante de qualquer compreensão. Tudo o que sabia limitava-se às poucas palavras que ouvira da boca de sua intendente pessoal, senhorita Márcia Ileres. Ela atravessou a porta do gabinete imperial ofegante. Majestade Imperial, ela fez uma mesura apressada. Há um senhor que deseja vê-lo. Diz ser o nobre e traz notícias de... Ariel ergueu-se num sobressalto. Vamos, fale! De Atena. As palavras ecoaram através de seus pensamentos, enquanto deixava a senhorita Márcia o gabinete apressadamente. Passou por Lucas Alassor, o comandante da Guarda Imperial, e viu movimentando-se para o seguir, como competia-lhe o dever. Era possível ouvir os pesados passos dele acompanhando-o logo atrás. Perdera o fio de contato que ainda mantinha com o templo de Atena, desde a última vez que vira a imperatriz Ágata Persócles, durante o Acordo Imperial Supremo. Àquilo, os termos de paz foram assinados no Panteão dos Deuses, a sede do Alto Conselho dos Imperadores. Despediu-se tristemente de Ágata, porém tratara de enviar-lhe correspondências. Foram tantas e mais tantas que sequer ousaria mensurar a quantidade. Não recebeu resposta de nenhuma sequer, de forma que seu coração se apertava de dor na simples menção do nome dela. Ágata. Enfim, uma mensagem oficial, pensou, considerando isto ser insuficiente para calar-lhe o coração irrequieto. Seu real desejo era poder ouvir as suas doces palavras, sussurradas por lábios tão igualmente doces, e quanto mais informais, melhor. Beijos parecia-lhe uma impossibilidade ainda maior, distante de qualquer cogitação. Atravessou o salão do trono e foi parar no saguão de entrada, dominada por ventos cortantes como navalhas de aço. Ariel desconsideraria o descuido de Maria Dracamari em virtude da situação, já que o dever da senhora consulente esquerdo seria o de preparar uma audiência privada para o recebimento do mensageiro oficial e de suas respectivas mensagens. Para espanto seu, não encontrara Maria, quanto menos o nobre mensageiro. Onde está o mensageiro de Imperatriz Ágata? Perguntou para a meia centena de rostos que encontrou primeiro. Ariel olhou-os todos, mas viu ninguém, pois a ansiedade o fazia mais Ariel e menos imperador de Áries a cada instante. Fato era que qualquer deles jamais pousara os olhos em seu imperador em tamanha descompostura, ofegando e transpirando como a um porco, de modo que deitaram sobre si olhares que iam do espanto ao desgosto. Majestade Imperial, virou-se ao ouvir a voz de Brant Dracamari.
Tratava-se do capitão dos guardas do templo, um homem alto, de ombros largos, dono de olhos azuis rígidos, tais como os de seu tio Marcos foram um dia. A armadura alva com detalhes em azul marinho reluzia como se estivesse recém-polida, porém as vestimentas internas estavam completamente encharcadas e imundas. Sr. Hipério não é um mensageiro oficial. Ele deseja ter com Vossa Majestade, mas se recusa a entrar no templo de Áries. Pois avise a ele que eu sou o imperador de Áries e exijo sua presença até minha pessoa aqui. Não esperaria demonstrar tamanha rigidez a qualquer ateniense que fosse, dadas as circunstâncias. No entanto, havia olhos demais pousados sobre si para presenciar uma sessão de natureza tão absurda. Eram senhorias de todas as classes possíveis, vindas dos 3 reinos e das mais nobres famílias que compunham o então ensanguentado Império de Áries. É um homem que não se intimida com nossas ameaças, Brant disse. Diz não ter a permissão de entrar no templo de Áries e traz consigo algo bastante valioso de Imperatriz Ágata Persócles para Vossa Majestade Imperial. E foi assim que o imperador de Áries saiu do templo para a tormenta que assolava terra, céu e mar. Demorou 2 tempos até que sentisse os cabelos negros aderindo à testa e toda a sua rica vestimenta imperial ficar pesada à movimentação, ensopada. Ariel-Sumaron não se disporia a pensar demais em que implicavam aquelas sutis palavras, e sim compreendeu o que de fato estava acontecendo e de quem tratava-se o tal Sr. Hipério. Um trio de guardas rodeava o forasteiro, e Maria Dracamari já o tinha recepcionado. Maria era a viúva de Marcos Dracamari e, até que a guerra civil tivesse um fim, sua única consulente. No limiar de seus 47 anos, ela não mais tinha os suaves cabelos ruivos que um dia teve, os vigorosos olhos verde-relva, ou mesmo a pele macia de outrora. Ela sentira como nenhum outro a dor de perder Marcos para a guerra. Ainda que, dentre as tantas perdas que teve, a de seu consulente direito fora uma das mais dolorosas ao templo de Áries. Encontrou os olhos dela assim que uniu-se ao grupo, flanqueado por Lucas Alassor e Brant Dracamari, e logo em seguida os guardas abriram passagem para que Ariel finalmente visse o ateniense. Tratava-se de um homem jovem e bem apessoado, de cabelos escuros e olhos cinzentos como uma névoa sombria de crepúsculo. Este detalhe tomou de si uma atenção jamais imaginada. A cada instante que mantinha nele os olhos, maior era a sensação de formigamento na ponta dos dedos. A postura rígida de Hiperion denunciava alguém de corpo treinado para a guerra. Era possível observar nele ainda um homem de alto nascimento, embora não se tratasse de um senhor detentor de posses ou títulos. O enigma sobre quem era de fato esse homem aumentava em proporção inversa ao mau pressentimento que escorria através de sua pele eriçada, mas ainda depois de observar as circunstâncias. Ele tem pressa. A juventude pulsa nele como um coração em chamas, mas não há qualquer traço de aventura em sua presença, há amargura em nada mais. A floresta dos carneiros estendia-se quase infinitamente diante do templo de Áries e, escura e sombria, acolhia a estrada Perseu Alassor, que foi de onde veio o homem. Havia um baio puro sangue castanho resfolegando junto das estacas de debaixo dos jardins elevados, a condução que o trouxera e que o levaria dentro de poucos instantes, depois de enfim dizer a maldita mensagem que o trouxe. E Ariel temia cada vez mais as relações desta mensagem. A Majestade Imperial tratou ele de fazer uma mesura pobre. O amontoado de pertences mantinha-se irremediavelmente junto do peito. Sou Clito Hiperion e agradeço enormemente o atendimento do meu pedido. Um pedido de natureza estranha, devo salientar, disse. Falar à chuva era incômodo. Revele a todos, afinal, quais intenções o trazem aqui. O que pode ser tão urgente que o impede de ter conosco esta prosa dentro do templo de Áries? Tivemos essa mesma discussão, Majestade, Maria disse, e não chegamos a lugar algum. Espero que não me tenha por arrogante, Majestade, pois essa jamais foi minha intenção. Acontece que não há mais tempo. Todas as minhas urgências se sobrepõem a confortos e protocolos. Isto pois, as notícias que tenho não são em nada felizes. Mas desde quando a guerra trazia notícias felizes? Desejava perguntar isto a cada um dos deuses, mas a única resposta que então teria seria mais tempestades e trovões. Tempos de guerra traziam desgraças à tona. A morte à espreita em cada canto, fome, miséria e muitas perdas. O templo de Áries tivera perdas significativas em todos os conflitos e batalhas que participara. E Ariel perdera amigos, falhara com Hermes da Tálamo, último imperador no templo de Escórpios, uma amizade repentina e em função da guerra, mas que crescera de uma maneira tão fraterna quanto jamais experimentara antes na vida. Ariel também o perdera em função da guerra e, embora jurasse glorificar sua memória, também falhara em conquistar o templo de Escórpios. E foi assim que começou a ruína deste meu império.
Com isto vieram rebeliões entre seus súditos mais poderosos. Temia severamente o dia quando viria enfim a rebelião contra o próprio templo de Árias. O Império de Atena foi invadido. Clito anunciou secamente. As palavras tomaram Ariel de assalto, qual uma repentina apunhalada nas costas. As mãos agora formigavam, mas e os lábios experimentavam um desgosto amargo e sombrio. Maria entregou-lhe um olhar cético, mas igualmente triste. Afastou o doce rosto de Ágata dos pensamentos, antes que fosse tarde demais, e o pouco que restava de imperador em Ariel se esvaísse de vez. Nós, Hyperion, éramos uma família menor e servíamos no castelo Masmorra, mas não passávamos de réis criados. Embora eu fosse da confiança da última conselheira pessoal de rei Beancor Eupídios. Ariel não recordava-se do nome Hyperion, e ainda que agora compreendesse o motivo, isso não interessava mais que as chuvas e seus trovões e raios neste momento. Você tem sido muito resistente, Sr. Hyperion. Manteve firmeza e ceticismo na voz, e pouco conclusivo. Atualize-nos sobre o templo de Atena e sua condição neste momento. Ariel absteve-se de dizer o nome dela, de suas palavras. É de fato estranho, apontou Brant. Não tivemos quaisquer notícias a respeito de guerras estrangeiras desde o Tratado Imperial. A tensão de uma guerra civil cegara Ariel para tudo o que estava além de suas fronteiras. Ouvira por alto a respeito de conflitos envolvendo os domínios do desgraçado que venceram na guerra e causaram uma sangrenta mordida no sudeste do Império de Árias, Heracles e Hipólito, mas nada que tomasse qualquer atenção por parte sua. Hyperion hesitou de novo, tenso e com olhos tristes. Na chuva não é possível ver as lágrimas, constatou, compreendendo enfim a escolha do homem em permanecer do lado de fora. Agradeceu silenciosamente, pois também estava fadado a sofrer desta fraqueza. Talvez eu seja um dos únicos sobreviventes de Masmorra. Todos o olharam com ceticismo e descrença. Assassinaram quase todos, incluindo mulheres e crianças, e também os mais velhos. Mas como isso é possível? Maria questionou, visivelmente abalada. Contam que Masmorra é inexpugnável. Masmorra era o castelo que guardava o sul da gigantesca parede de pedra construída ao redor do templo de Atena. Segurança alguma que o castelo dispusesse seria o bastante para impedi-los. Eles serão capazes de invadir o castelo que desejarem. E tu disse as palavras que lhe causaram arrepios na espinha. Enquanto o castelo ardia, consegui escapar e salvei comigo a vida de outras 18 pessoas. Fugi das espadas e do maior cerco que alguma vez vi na vida. Uma poderosa e violenta cavalaria e uma interminável infantaria. Havia homens com e sem armadura, todos bastante bem treinados e resistentes como estátuas de aço. Eles atravessaram a parede de Atena com a facilidade de que atravessam um rio em seca e logo sangraram nossas terras e florestas. Nossas vilas livres, cidades pequenas, castelos e até covis de clãs antigos e poderosos foram todos varridos com espadas, lanças e coisa muito pior. Embora não fosse possível ver as lágrimas, Ariel denotou os espasmos advindos dos dolorosos soluços. Meus compatriotas e eu fugimos e nos escondemos com todo o nosso perímetro tomado pelo horror e caos. Passamos fome, e nosso grupo foi diminuindo a cada dia, fosse pelos ataques à noite, fosse pela fome. Nosso mundo ruiu, porém, quando estávamos próximos o bastante do templo de Atena e descobrimos que o império fora também tomado. O coração de Ariel, que praticamente não envelhecia há décadas, desejou explodir como a uma estalactite de gelo que desaba contra o chão. Ágata, Persócles, era a mais graciosa e doce mulher dentre as muitas adoráveis mulheres que um dia viveram ou viverão. E Ariel Sumário o amava como jamais amaria qualquer pessoa. Este homem, por fim, desfez-se do restante da postura imperial que mantinha até então e tomou para si as dores de Ágata. Ariel sabia que isso se alastraria para muito além de si próprio e todos temeriam juntos por ela. Os homens que a serviam tinham por ela o amor de pais ou irmãos. As crianças a consideravam uma mãe e os mais velhos tinham-na orgulhosamente como uma filha. Ágata era doçura em sua mais pura forma, era amor para todos os momentos e a felicidade encarnada em forma de mulher. Uma ebulição de paixão e dor espraiou-se através do peito ao tomar nota disso, obrigando Ariel a mergulhar em pensamentos que, na pior das hipóteses, não deveria jamais ousar pensar. Supostamente tinham-na feito cativa e a tomada como refém, de certo aquele responsável pelos cercos e poderoso o suficiente para exigir seus territórios e posses. Não importaria quem tivesse feito. Heracles, com quem batalhara e perdera a disputa pelo governo do templo de Escórpios. Miserável irmã deste, Héspera Hipólito, uma mulher cuja crueldade tornava-a no mais horrendo tipo de ser humano. Ou talvez Himeneu Alvorades, o imperador que envelhece e que ascendera ao templo de Olimpos recentemente.
Ariel Sumaron moveria todas as forças que dispunha e as que não, mas iria destruí-los. Desta vez, buscaria por acordos para dar fim à guerra civil e logo levantaria reinos e o que restava de seus exércitos. Mais ainda os clãs e seus poderes sobrenaturais, homens quebrados e mercenários, camponeses, capatazes e assassinos, todos, e não hesitaria. Desta vez, diferentemente do fracasso que cometeu com Hermes da Tálamo, salvaria sua amada e vingaria todas as almas que pereceram em nome de um maldito pedaço de território. Ariel avançou sobre o homem e tomou-o pelos ombros. O desespero era tamanho que o impediu de se passar por imperador de Árias. Transformou-se no Ariel Sumaron cego de paixão e dor, disposto a dar a Hyperion toda a ajuda que viesse a ser necessária. Diga-me, Sr. Hyperion, o que aconteceu com minha Ágata e qual nome tem um desgraçado que atacou o templo de Atena? Juro por tudo o que tive, tenho jamais terei, que eu arrancarei do templo de Atena com minhas próprias mãos, caso algo mal tenha sido acometido a ela. O homem pousou em Aria os olhos e fitou-o longamente, com olhos mergulhados em tristeza. Quanto mais tempo se passava, mais os trovões rasgavam os céus e mais os relâmpagos reverberavam, legando trevas e cada vez maior temor. Não há mais tempo. O imperador subitamente sentiu-se mais incapaz de todos os homens que algum dia pisaram neste cruel mundo. Majestade imperial, Clito hesitou. Seu semblante resumia-se a amargura e dor. Clito rebentou em choro. Nossa mais amada, a querida Ágata com quem tanto temos apreço, foi assassinada. Numa madrugada sombria e triste como nenhuma outra. Assassinaram-na para tomar dela o templo de Atena, e desde então chove. Os deuses agora se rebelam contra esta injustiça, e choram por ela com a tormenta dos céus. Uma intensa dor no peito pôs-se a corroer Ariel lentamente. Sentiu os pés colapsando com o próprio peso e o mundo tornar-se frio, como a mais rigorosa tempestade de inverno jamais noticiada. Seu mundo agora ruíra, como uma estrutura decadente, desmoronando violentamente em direção de um abismo sem fim. Este homem perdeu a família e está somente tentando me enganar com mentiras tolas. Blefou descaradamente para si mesmo. De súbito, então, lembrou-se que os deuses tinham plena consciência de seus atos. O herói injustiçado, sacrificado, e a mais amada, assassinada. Mas ainda assim eles choram, pois sacrifícios também lhes são dolorosos. Majestade, arquejou Lucas, hesitante, tirando-o do devaneio. Tenha minhas condolências. Sinto igualmente por suas perdas, Sr. Hyperion. Clito assentiu e agradeceu. A Ariel restava às lágrimas. Que a chuva as lave para todo o sempre. Uma imensa sombra estendeu-se sobre nós na tarde em que invadiram o Império. Então cobriu o céu, tal como um terrível manto de tinta negra, disse Clito. Tive a sorte de salvar a mim, mas quanto à minha querida esposa, Rei Beanco, Rainha Beatriz e Imperatriz Ágata, nenhum deles sobreviveu. Quais estandartes o senhor viu? Quem levou-lhe a notícia a respeito da Imperatriz? Quis saber Brant Dracamari. Eles se abstinham de estandartes. Creio eu que detenham um poder indubitavelmente maior do que qualquer império jamais teve nessas terras de Lemúria. Através dos muitos boatos que escorriam pelos cantos, ouvi menções a respeito do nome daquele que seria o responsável por tudo isso. Esse homem é o comandante dos milhares de cavaleiros de um exército munido de espadas que cuspiam raios, com cavalos gigantes feitos de madeira e monstros alados, com asas de fogo e escamas vermelhas com espinhos. O homem vangloriou-se para todos os quatro ventos ter sido aquele quem assassinou Ágata, e o nome de sua pessoa é Artemidoro. Ariel estremeceu outra vez na menção desse nome. Outro inimigo, terrivelmente mais cruel e poderoso. Ergueu os olhos para a tempestade e viu nos céus o emblema dos deuses enfurecidos. Tão logo descobriu o quão pequeno e insignificante era. O senhor nos disse somente que não há mais tempo, fez notar Brant. Explique-nos, senhor, o motivo de tais palavras. Hyperion desenrolou subitamente os panos que guardavam seus pobres pertences e os jogou no chão. Maria saltou de espanto ao compreender. Foi assim que todos tomaram conhecimento da criança, até então longe de qualquer possibilidade. Tratava-se do pequeno menininho de cabelos escuros e bastante parecido com o pai, inocente e distante de qualquer preocupação com a crueza severa deste mundo. A dor pela perda de Ágata matara algo dentro de Ariel e deixou frio ao ponto de não surpreender-se com a incômoda aparência do bebê. Apresentava uma pele gélida e pálida, mas mantinha-se calmo, respirando suavemente e dormindo tranquilamente. Não fosse a respiração sutil, seria impossível discerni-lo de uma criança sem vida. Majestade Imperial, Clito disse com amargura. Senhores, perdoem-me, estou de pé, bem sei, mas esta minha alma está dilacerada. Não mais tenho qualquer contato com os poucos que restaram dos meus conterrâneos, mas pretendo reavê-los e salvar deles quantos for possível. Tenho somente meu pequeno Cedrico, que nasceu há poucas semanas e infelizmente jamais conhecerá a senhora sua mãe. Ele é tudo que me resta de minha amada Hera. Os soluços de Clito retornaram.
Não mais dispõe de um teto ou mesmo recursos para protegê-lo. Esperava poder contar com a bondade desta casa por toda a consideração que tem pela memória de Agatha e de seus pobres súditos. Ele avaliou um por um com olhos lânguidos, doloridos. Necessito que a acolham, não a mim, mas a meu pequeno Cedrico. Eu lhe suplico que salvem esta minha criança, somente talvez até que eu consiga encontrar meios de protegê-lo. Maria Dracamari aproximou-se de Clito hesitantemente e tomou a pequena criança nos braços com toda a cautela deste mundo. Ela olhou para seu imperador à procura de qualquer intervenção, mas tudo o que viu foi um homem cujo nome era Areosumaron, e qual tristeza o havia quebrado por completo. Maria era um poço de empatia. Assim, tão logo reconheceu a dor que Areo vivenciara naquele momento. Meu imperador, ela disse, este é o desejo de um pai desesperado, e o melhor que podemos fazer por ele, tanto quanto pela criança. Não existem palavras capazes de expressar a minha gratidão. Clito Hyperion disse. A injustiça caíra sobre Clito e agora caía sobre a cabeça de Arion com igual intensidade. Esperava somente que toda essa injustiça jamais atingisse o pequeno Cedrico. Sr. Hyperion, disse, sentindo-se vazio, com espírito e coração estilhaçados como cacos de vidro. Sabe bem que estamos todos à mercê da morte em tempos horríveis como este. Isto vale também para seu filho. É bem possível que não mais estejamos aqui quando de seu regresso. Tenho plena ciência disto e assumo todos os riscos vindouros. Maria insistiu quanto pôde para persuadi-lo a entrar e aguardar até que a tempestade fosse embora. Porém, Clito estava decidido a continuar sua jornada. Ele correu para a chuva e seu baio puro sangue desapareceu pela curvatura da estrada. Clito deixou também um baú e uma chave, contendo a herança de Cedrico. Algum pertence qualquer que lhe seria entregue quando tivesse idade. Restaria a Maria guardá-lo até que Clito retornasse. Cedrico saberá o momento certo para abrir esta arca. Ele disse antes de partir. Independente de quanto tempo eu demorar, digam a ele que um dia eu retornarei. Ariel reconhecia que encontrara seu filho. Falhara com Hermes da Tálamo e também com sua amada Ágata. Sou um homem covarde e arrebentado por minhas próprias fraquezas mundanas. Ariel fora derrotado na guerra e era também incapaz de controlar a fúria de seus próprios reis. De certo, não demoraria até que o templo de Ares, completamente fragilizado em função da guerra, fosse alvo de um ataque sangrento, tanto quanto foi o de Atena. O império de Ares ruiria, tal como ruíra o império de Escópios e agora o de Atena. A tempestade cessou na manhã do dia seguinte à vinda de Clito, mas Ariel sequer dormira, triste em saber que o ateniense escolhera justamente o maior alvo em potencial do assassino de Ágata para proteger seu filho. Os dias seguintes àquilo foram os mais tormentosos da sua vida. As noites galopavam, repletos de horrendos pesadelos e fantasmas antigos e angustiantes, enquanto seu peito reconhecia uma tristeza profunda e sem fim. Areosumaron também morreu, pensou. Este é um imperador sem propósito nem sentimentos, sabia. Mas resumia-se a nada além de um imperador. Isso significava que nada era, nem ninguém. O governo e títulos não trariam a Ágata de volta, menos ainda o desejo em mantê-los. Na noite do quinto dia encontrou maneiras de distrair Stênio Elendel, o guarda em vigília naquela noite, e saiu pela janela e seus aposentos com a ajuda de uma corda. Caiu diretamente na parte mais densa dos jardins artificiais, e todo o templo de Ares somente tomaria nota no rebentar da manhã seguinte. Ariel desnudara-se de todas as riquezas que vestia enquanto imperador, e escolheu linho seco e escuro para sair do templo de Ares com a mesma humildade com que entrara, ainda que em circunstâncias bem distintas. Assim que chegou à praia, encontrou-se numa intensa lua cheia. Essa é a punição por todos os meus pecados? Ariel gritou para o vazio, depois de ter se afastado suficientemente do templo de Ares. Andava pela praia rochosa apressadamente, com o mar se esmagando contra as falésias e rochas, quase tão agitado quanto nos dias de tempestade. Nada disso importava mais. Jamais encontraria respostas para aquilo que de fato desejava saber. Areosumaron subiu na árvore e julgou resistente o bastante e amarrou a corda com firmeza e convicção, atando os nós nas extremidades e puxando-os com força. Teceu ele mesmo a última armadilha de sua vida, chorando com a dor consumindo-o como a fogo. Deu um puxão para certificar-se do quão fortes estavam os nós e suspirou pesadamente. Lembrou-se da última vez que ouviu a voz de Ágata, um suave sopro de amor que jamais ouviria. Eu também te amo, ela disse, despedindo-se com um beijo doce e carinhoso. Ariel lançou-se contra o vazio e sentiu a corda pressionando os ossos do pescoço. Teve a sensação de que eles foram destruídos com a força do impacto. A corda foi se apertando lentamente e entrando cada vez mais contra seu pescoço, queimando e esmagando carne e pele. Não sentiu um resquício de desconforto sequer. Sua única dor foi a de ter perdido a mulher que tanto amava.
Sou eu aqui, Robert Cronos, agradeço demais se você ouviu até aqui e te convido a conhecer o livro se você gosta de fantasia medieval, mitologia grega, se você é fã de Game of Thrones, Senhor dos Anéis e essas séries fantásticas que eu sou super suspeito para falar. Se você se interessar, eu tenho 5 capítulos completamente gratuitos disponíveis lá no meu site www.cavaleirodamaldição.com.br e o livro está disponível na Amazon numa super promoção. Não se esquece, corre lá, convida seus amigos para conhecerem, compartilha esse vídeo se você gostou e comenta aqui embaixo o que você